cada treinador tem uma história de vida, né? Eu tenho a minha particular. Eu não tenho ninguém, por exemplo, na minha família não tem ninguém que trabalhou com futebol, né? Meu pai é frentista, minha mãe vendedora. Não cresci com uma condição financeira boa. Então eu falo até pros jogadores. Eu, de onde eu vim, se eu tiver que voltar no mínimo, eu não vou perder nada, né? Porque eu tô sempre ganhando. E eu acho que a gente olhar, talvez, a perspectiva da vida da gente dessa maneira faz bem. Porque o que gera muito medo, às vezes, de perder e querer ganhar sempre num treinador ou numa pessoa que tá vendo o jogo de futebol é o salário no final do mês. É o pai que tem que sustentar o filho em casa. Porque o treinador também é pai, o treinador também é filho, o treinador também tem problema, tem que sustentar uma casa. E na base, às vezes, não se ganha, não tem todo aquele dinheiro que tem, né, no alto escalão da equipe profissional, né, de uma Série A, por exemplo. E isso gera algumas inquietudes nos treinadores que, em algum momento, acabam perdendo a capacidade de pensar no treino, pensar no jogo, pensar no dia a dia dele, muito pelo que é o externo, né? Eu falo muito sempre, quando o externo ele interfere no treinador, quando o treinador começa a preocupar muito com o que estão pensando do trabalho dele, o que o torcedor está pensando, o que talvez a diretoria está pensando, ele gasta mais energia com isso e gasta menos energia com o treino. E a partir do momento que você gasta menos energia com o treino, provavelmente o teu jogo vai ficar pior, ou o teu jogar vai ficar pior. É um dilema muito complicado se desapegar dessas coisas, sabe, João? E aí, se a gente for parar para analisar, tudo aquilo que é convicção, talvez a gente perda, né? A gente perde. Quando a gente tá mais inseguro, a gente fica menos convicto, talvez. E aí é o problema do processo, do clube, do treinador enquanto pessoa. Acho que a gente precisa ser bem convicto do que a gente quer, saber que a gente é interino, né? Pode estar 4 anos, tá 4 anos interino. Pode estar 1 ano, tá 1 ano interino. Um mês, tá 1 mês interino. O sentimento de interino é permanente num treinador. Acho que a gente tem que saber lidar bem com isso, para desapegar das outras coisas. Pra gente quebrar paradigmas em outras pessoas, porque a gente tem que quebrar em nós mesmos, né? No que a gente acredita, no que foi construído através da gente. Pelo menos na minha perspectiva de vida, o que eu vejo com as experiências que eu vi de pessoas ou treinadores junto ou perto de mim, é muito isso, sabe? Então... É uma personalidade até... Eu admiro muito quem é treinador de futebol por isso, porque como você deu até um exemplo, tem família, o treinador ele não é treinador 24 horas, né? Tem família, né? Tem às vezes que sustentar a família, questões financeiras, e se é um dia que você não tá bem, não é só você pessoa, não é só você treinador, mas você quanto treinador passar isso para os atletas, tirar o máximo também dos atletas, porque eles também são atletas, e têm família, né? São pais, ou são filhos, são irmãos. Então, o treinador ele fica ali no meio desse processo, como se fosse a ponta mais forte, né? Então, tem que ter um controle emocional, né? Um psicológico que seja bem forte, bem resistente nesse sentido, bem resiliente, né? Melhor dizendo. Você tem uma história boa, né? A gente tem alguns valores no nosso grupo com a América, valores quanto grupo, pessoa mesmo, e um deles é desfrutar. É uma coisa que eu falo muito para os jogadores, desfrutem sempre, desfrutem. Não queiram jogar bem ou mal, não se preocupem com isso, porque todo mundo tem essa preocupação. Tu vai jogar bem, tu vai jogar mal, não, desfrutem. Desfruta o momento, aproveita no máximo. Se tu vai jogar bem ou mal, isso a gente vê depois. E isso é muito criado pelo empresário, ou pelo pai, ou pela mãe. Eu falo pra eles, quando te ligam, a primeira coisa, se não viram um jogo que te perguntam, tu jogou bem? Tu fez um gol? Defendeu bem? E ninguém pergunta se você desfrutou, se divertiu. Se gostou, se foi bom, se valeu a pena. Valeu a pena, exato. E aí chegou um momento desse ano, né, que eu cheguei pros jogadores e eu falei, eu falo pra vocês, desfrutem, aproveitem. Eu nunca vi ninguém me falar desfruta. Né? Então, assim, o treinador tá preocupado com todo mundo. Todo mundo eu quero que eles desfrutem, quero que o diretor desfrute, quero que a torcida do América desfrute. É que quem assista o jogo seja amante do desfrute do América. Mas, e aí no momento, quando você olha, você fala, caramba, quem quer que você desfrute? Quem fala pra você desfruta? Quem tira o peso da responsabilidade? Porque tu começa também a sugar toda a responsabilidade pra você. Né? Quando você quer que tira dos outros, você pega tudo pra ti. E aí começou que nos jogos, né? A gente tá num jogo contra o Bahia no Brasileiro, a 3ª rodada. Aí a gente tá ganhando, saímos perdendo, empatamos o jogo. E é um jogo que tava meio ali. Se a gente ganha, a gente dá um salto bom na tabela, logo no início do campeonato. E aí a gente vira 2-1, aí tá 2-1. Aí dá uma saída de bola bonita do nosso time. Aí a gente entra num ataque rápido e o zagueiro grita de dentro do campo, desfruta, William. Chama o meio de bruxo, desfruta, bruxo. Aí eu olhei pro banco, o que tá falando de desfruta, bruxo? Aí ele falou assim pra mim,
Ou você falou que ninguém fala disso, tá pra você, agora estamos falando. Exatamente. E eu, pô, naquele momento eu achei meio hilário, assim, mas eu gostei pra caramba de ouvir aquilo. Né? Isso mostra uma sinergia, mostra a preocupação do próximo com a gente também. Porque, de fato, é verdade. O treinador fala, se divirta com a bola, ou não tem pressão, mas no final não volta. Né? Não é, muitas vezes não é recíproco. E quando é recíproco... E eu desfrutei pra caramba quando eu vi isso. Fiquei feliz pra caramba, né? Então, Admiração também pelo seu trabalho, né? Dos próprios atletas. Muito interessante. É. E assim, a gente vê, né? Quem tá nos ouvindo, mais um motivo para vir aqui pro YouTube assistir, a gente vê na sua fisionomia quando você fala, o tanto que você desfruta mesmo dos momentos ao falar de futebol. E isso é muito interessante, porque para ser treinador, realmente você tem que gostar muito, né, do futebol, gostar muito do dia a dia e gostar muito de pessoas também, porque você lida todo dia com pessoas de perfis diferentes e talvez esse é o desafio de muitos treinadores, de muitas pessoas que gostam de futebol, querem ser treinadores, mas têm essa dificuldade de ter comunicação, a liderança ali, ou aquele feeling que você vai ter que nenhum curso talvez te ensine. O curso vai te dar uma base, mas ali no vestiário, ali no dia a dia, que vai mostrar a decisão que você tem que tomar em muitos momentos. Como que você prepara a sua formação? Como que você... A formação não, o seu conhecimento. Como que você continua desenvolvendo o seu conhecimento, o seu aprendizado dentro do futebol, através de cursos, através de entrevistas, de leitura, network, só para o pessoal entender como que é o dia a dia de um treinador, também para se capacitar, continuar formando, né? Continuar evoluindo profissionalmente. Eu acredito muito que quando a gente pensa no conhecimento, a gente tem que estar muito pronto o tempo todo para desconstruir. Acho muito isso. Porque o que a gente fez hoje funcionou, o que a gente acha que funcionou, e muitas vezes o que funcionou não é só a vitória, é o processo como um todo. Talvez amanhã ou depois já não é mais. Hoje a gente tem valores no nosso elenco porque achei eu, por necessidade, que eles deveriam ser desfrutar, integridade, time. E outros, daqui a pouco, talvez não seja mais isso em outro clube. Eu faço sempre uma autorreflexão minha no que eu posso ser melhor como pessoa, como ser humano, quando eu erro, o que eu errei, saber que eu não sou um cara perfeito, não sou uma pessoa perfeita, mas não sou um treinador perfeito, estou muito sujeito a erro, assim como todo mundo está no processo, então ter capacidade de absorver o erro do próximo, né? Mas saber que o erro também não faz ninguém vítima no processo e que ele tem que ser sempre novo, né? Eu falo para você, o erro tem que ser sempre novo. Porque muitas pessoas têm esse medo, né? Aí eu vou errar, então vai tudo por água abaixo. Exato. E assim, a gente muitas vezes, tem um filósofo que fala o seguinte: a gente precisa olhar algo como a natureza não como a nossa perspectiva diz. Né? Um dia essa caneca, ela chama caneca porque um dia alguém deu o nome de caneca para ela. A gente chama de caneca porque um dia falou que ela é caneca, podia não ser caneca, podia chamar celular. O celular podia chamar caneca, mas não, ela é caneca porque alguém falou que ela é caneca. E o conhecimento, para mim, é algo semelhante, porque a gente olha para uma árvore e a gente pensa algo sobre ela. Se o agricultor olhar para a árvore, ele vê muito mais coisas do que a gente, porque o nosso conhecimento é muito menor que o dele naquela perspectiva. E a natureza sobre aquilo também. Então, eu faço a reflexão do seguinte sempre, e eu acho que o conhecimento é isso. Porque por exemplo, sobre o jogo de posição, que eu fui na Espanha e vi, e outros vão na Espanha e ver também. O mesmo conhecimento está ao alcance de todos, mas a capacidade de aprender é diferente conforme cada indivíduo. E eu acho que é muito porque é a capacidade de não olhar com a sua perspectiva sobre aquele fenômeno. É a perspectiva e a natureza do que realmente é o contexto daquilo. Tu falar de homem livre ou tu falar de terceiro homem e tu saber que o terceiro homem e o homem livre tem uma natureza própria. Não é o meu olhar para aquilo. E muitas vezes o conhecimento sobre algo está muito mais ligado ao nosso conhecimento anterior, né? A gente pega e a gente julga tudo que é um determinado assunto com o que a gente tem de conhecimento prévio. E às vezes se colocar numa posição, peraí, eu não entendo nada disso. Nada, eu preciso aprender. E tem muita gente que refuta, né? Só porque é o novo, né? Alguma coisa que vai contra, não contra, mas que foge um pouco do que ele já sabe, é uma ameaça. É uma ameaça. E não é bem assim, a gente tem que olhar com uma perspectiva, como você diz, dos fatos como eles são, né? Aquilo talvez pode contribuir mais ainda para o seu conhecimento. É verdade. Às vezes tem alguns cenários
de treino, até dos jogadores são assim, né? Você vai e explica. Igual eu falei essa semana, eu falei pra eles: fecha a frente, numa organização defensiva, fecha a frente. E o fecha a frente, para 3, 4, significa coisas diferentes. Para um, talvez significa fecha a linha de passe, para o outro, fechar a linha da bola. Para o outro, não significa nada, porque ele não entendeu nada, porque ele não sabe o que é fechar a frente. E isso, até a gente, como treinador, para a gente ensinar, a gente precisa saber. Não, todo mundo precisa saber o que é fechar a frente. Fecha a frente pode ser qualquer coisa, mas se ela estiver clara para todo mundo que é uma coisa só, ok, nós temos pelo menos um conhecimento em comum entre várias pessoas, né? E eu acho que o meu conhecimento como treinador, eu busco muito através disso, né? Sobre as coisas que eu vivenciei, sobre a autorreflexão minha e não do meu conhecimento. E se eu perceber que, por exemplo, você conhece mais algo sobre isso aqui, sobre esse estúdio, mais do que eu, aquilo para mim é uma câmera. Eu não sei quanto de zoom que ela dá. Vocês devem saber, eu não. Eu preciso aprender com vocês. E se eu achar que eu sei tudo sobre aquela câmera, eu não sei nada. E se eu não tiver pronto para desconstruir o que eu sei sobre ela, tudo que eu posso aprender, talvez eu não aprenda nada sobre ela também. É verdade. Eu acho que é um... E tem a capacidade individual de aprendizagem. Eu acredito muito nisso. Acho que 5 pessoas no mesmo ambiente vão aprender em escalas diferentes e talvez a natureza do mesmo assunto. Porque eu acho que tem uma capacidade individual das experiências de vida, do que vivenciou, da autorreflexão, do autoconhecimento sobre diversos assuntos. Eu acredito nisso. Sabe? Nossa, muito, muito